Creio que o Senhor hoje estará nos falando, através de uma palavra viva e eficaz, que está em ação nos dias de hoje, esteve em ação nos dias de ontem e vai estar em ação até que Jesus volte. Lá no seminário nós temos compartilhado sobre os livros, os Evangelhos e o livro de Atos. E meu coração ardeu para essa quarta-feira eu trazer algo da parte daquilo que temos estudado, e mais algo em específico, para que nesse culto de quarta-feira você possa sair daqui transbordando, porque cheio você já deve estar. Espero que o Senhor venha transbordar com seu Espírito na sua vida. E que tudo seja possível para você, porque você vai crer no milagre, você vai crer na providência de Deus, você vai crer no impossível de Deus, na sua mente, no seu coração, vai estar gerando uma turbina de fé, que ao abrir a sua boca, onde você estiver, o mal vai sair, a porta vai se abrir, e o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, e aquilo que é de promessa da parte de Deus para a sua casa, para a sua família, vai se tornar possível. O Patrick cantou uma primeira música aqui que nós não conhecíamos, né? Mas que ela fala que muitas das vezes nós pensamos em deitar no colo de Deus e ficar esperando, né? E descansando. Mas nem sempre isso será possível. Porque nós estamos como igreja em ação, num propósito de implantar um reino prometido a todos os homens, mas aceito por poucos. Por isso nós não temos esse tempo de estar deitado no colo agora, mas ainda estaremos recostados no peito de Jesus, como João fazia. Numa intimidade muito profunda, muito gostosa, viva e eficaz, visível, palpável e poderosa. Nós teremos um tempo para isso, e o tempo ainda vai chegar, mas enquanto não chega, nós temos que trabalhar, porque somos servos. É interessante que desde quando Deus estabeleceu o seu propósito, o seu plano para o ser humano, tudo era perfeito. Não havia impossível, tudo era possível. Tudo se desenvolvia conforme a palavra liberada. Tudo acontecia conforme a ação da palavra liberada. Lá em Gênesis nós vemos tudo isso. Mas também em Gênesis nós vemos uma tristeza. Depois da desobediência do homem, vemos a tristeza entrando no coração do homem. Vemos as coisas do possível se tornando impossível. Já era impossível o homem olhar face a face a Deus. Já era impossível o homem ouvir de uma forma como Adão ouvia antes do pecado a Deus de uma forma direta. Então começamos a ter dificuldades e começamos a precisar de ajuda, de uma intervenção divina, de um esforço sobrenatural, para alcançarmos aquilo que perdemos, para conquistar aquilo que deixamos para trás. Mas também em Gênesis você vê que a maldade cresceu de tal forma no desenvolver do ser humano, a ponto de Deus olhar para a terra, como nós falamos numa dessas quartas-feiras, e colocou ali a destruição através das águas. Então o livro de Gênesis nos mostra o desenvolvimento do ser humano, mas também da maldade no coração e na mente do ser humano. E no livro de Êxodo, a gente percebe que Deus trabalha de uma forma num povo para trazer a libertação sobre aquele mal que veio desenvolvendo em Gênesis, juntamente com o ser humano. E trouxe a sua palavra, trouxe as suas leis, trouxe os seus profetas, para que direcionasse ao homem perdido a direção e a vontade de Deus,
para que o homem começasse a viver no caminho direcionado, apontado pelo Senhor, e vivendo de uma forma feliz, em paz, com harmonia. Alguns dizem nos dias de hoje que o desejo do homem é paz, justiça e liberdade. E é o desejo de Deus também. Aí nos evangelhos, nós começamos a conhecer algo também que mostra o desenvolver de ideias que não agradavam a Deus, e Deus trouxe as boas novas no Evangelho para confrontar o mal crescente também naquele tempo de Jesus, até que cheguemos no livro de Atos, que simboliza um pouco Êxodo, que nós consideramos o livro da libertação. Vocês vão entender. Se em Gênesis tivemos um mal crescendo, em Êxodo teve a interferência divina para trazer a libertação, para cancelar. Também em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, vemos também Deus agindo naquele tempo para cancelar o mal que estava também dominando a mente do homem. Em Atos, no capítulo 1, pode abrir sua Bíblia aí, por favor? Eu queria levar uma linha de raciocínio com os irmãos, para entendermos o que temos dentro de nós, que muitas das vezes não usamos como ferramenta que Deus nos deu para ser mais que vencedor. Atos no capítulo 1, o escritor do livro de Atos, quem é? Lucas. Atos é uma extensão do livro de Lucas, é uma continuação do livro de Lucas. Você vai perceber que o autor ele continua, dá continuidade, inclusive a Teófilo, que ele escreve a Lucas, direcionando a Teófilo, mas também aqui em Atos, ele é prezado Teófilo, no capítulo 1. No primeiro livro, escrevi, primeiro livro Lucas, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lá no versículo 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Parada aqui, até um pouquinho aqui. Os evangelhos nos mostram Jesus de 4 formas. Nos ensina algo da parte de Deus através de Jesus. No livro de Mateus, ele é escrito para os judeus e mostra Jesus como Messias, mostra Jesus como rei, mostra Jesus como enviado para sentar no trono de Israel. Todo o livro de Mateus, ele vem trazendo referência aos profetas, ao profeta do Velho Testamento, mostrando quem Jesus era para os judeus que esperavam o rei e o Messias.
O livro de Marcos, Jesus é mostrado como servo fiel. Em toda a leitura do livro de Marcos, você vai observar que Jesus servia a Deus e servia aos homens. Ali é apresentado e é destacado porque é um livro de características evangelísticas, escrito para alcançar os romanos, para que a ideia do reino fosse divulgada, porque Roma imperava, Roma dominava. Então ali estava o livro de Marcos apresentando o servo, Jesus, o servo fiel. A Mateus, Jesus, o rei, o Messias. Em Marcos, o servo fiel. Em Lucas, um médico grego, ele mostra Jesus nas suas características humanas. O homem que tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre os espíritos. Ele mostra e relata Jesus nessa visão. E no livro de João, é o Santo de Deus, o Filho de Deus. É o livro que eu mais fico apaixonado. Só em pensar aquele velhinho vindo da ilha de Patmos. Aquele novinho que deitava a sua cabecinha no peito de Jesus, agora escrevendo o livro a respeito do Filho de Deus. Então todo o sentimento, todo o poder do amor de João escrevendo Jesus, mostrando Jesus, revelado pelo Espírito Santo como o Filho do Deus Altíssimo. Então os evangelhos ensinados para os apóstolos, para os discípulos, Jesus mostrando a respeito do rei, do reino, se apresentou como rei Messias, se apresentou como servo, porque, como diz em Marcos 10, 52, Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. E em livro de Lucas, Jesus, ele mostra o seu relacionamento e o seu poder humano, agiu como homem. Em 1 minuto sequer da existência dele como homem, ele agiu como Deus, porque se agisse como Deus, não teríamos o propósito de sermos mais que vencedores, como ele foi, como homem. E o livro de João relata Jesus como Filho de Deus, então isso estava na mente dos apóstolos, isso estava no ensino dos apóstolos, isso estava no ensino dos discípulos. Isso é que deve estar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Os evangelhos, que nos traz as boas novas, que nos mostra que estamos embaixo de um governo de um rei, que nos serviu e que agora nós devemos servir, e que como homem ele venceu e nós também podemos vencer, e que nós seremos transformados, assim como ele foi Filho de Deus e é Filho de Deus, nós também o veremos. Com tudo isso, Jesus morre e ressuscita. E durante 40 dias, para não deixar sombra de dúvida, ele apareceu às Marias, ele apareceu aos discípulos, aqueles 2 no caminho de Emaús, depois aos 11 reunidos novamente, porque um deles não estava, e depois mais outras vezes para outros discípulos. Para outros discípulos, ele apareceu. Para confirmar a existência da ressurreição. Para que aquele ao qual ele falou, prometeu, ele cumpriu. Agora vem o dia de Pentecostes. Aonde eu quero chegar? Vá para Jerusalém, disse ele aos discípulos, e esperem lá, até que do alto venha o batismo do Espírito Santo de Deus. Até que do alto venha o ajudador. Até que do alto venha o consolador. Até que do alto venha aquele que te ensinará a respeito de todas as coisas. Porque Jesus veio e trouxe as ideias e implantou as ideias na mente e nos corações para que sejam desenvolvidas. Trouxe os ensinos, mostrou como fazer e agir e disse: ide e pregai até os confins de Marechal Hermes. De Jerusalém até os confins de Marechal Hermes. Chegou até aqui.
e tem que chegar até outros lugares. Ele declara, e o Espírito Santo faz aquilo que o Pai prometeu. No versículo 2, diz assim, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Parecia uma quarta-feira, né? Reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Aleluia. Então todos viram uma coisa parecida como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. De acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. A unção era a mesma, mas o poder de ação era dado para cada pessoa. Por quê? Porque ali havia pessoas de vários lugares, de várias línguas. Então deu poder a cada um de falar das coisas de Deus na sua própria língua. Começou o Espírito Santo a agir, agora de uma forma internizada, ou melhor, interiorizada. Porque antes era fora, agora é dentro. É de dentro para fora, antes era de fora para dentro. No tempo dos profetas, de fora para dentro, agora é de dentro para fora. O poder do Espírito Santo está agora em cada um de nós, que aceita o sacrifício de Jesus o Cristo. E esse poder, ele começa a agir de dentro para fora. Por isso que a sua fé, tudo é possível àquele que crê. Não é aquele que ora pelos outros, não é aquele também, se tiver essa unção específica. Mas a fé é sua, mesmo que ela seja pequena. E continuando, estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim da Galileia, como é que cada um de nós o ouvimos falar na nossa própria língua? Começou o sobrenatural, o impossível de Deus acontecer. Se antes, por um ato de desobediência e de maldade, o homem se uniu e eles estavam cheios de poder, mas só que Deus veio e confundiu as línguas lá em Babel. Por quê? O coração estava cheio de maldade. Não era da parte de Deus aquela unidade, aquela união. Não era para o propósito de glorificar e nem de declarar Jesus, ou melhor, o Deus Jeová como Senhor das suas vidas. Por isso, ali houve uma separação e ninguém se entendia mais. Um falava e ninguém entendia, uma separação de línguas. Aqui já é o inverso. Aqui é para glorificar, é para implantar a ideia do reino, para exaltar o Cristo, o Filho do Deus vivo, através da obra do Espírito Santo. Por isso que o poder foi dado. Então, quando um falou, o outro entendeu. Já não houve mais separação nem confusão, mas sim unidade, até de falar na mesma língua. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus, esse é o poder de Deus. O que havia naquela reunião entre os discípulos? Foi algo sobrenatural. Começou ali a desenvolver a igreja.
com todo o poder, com toda a ação tremenda e poderosa do Espírito Santo. Por que agora a ação do Espírito Santo sobre o homem? Para que eles pudessem ensinar e fazer todas as coisas que Jesus ensinou e fez, através agora dos discípulos. Porque ele diz, vai ser minhas testemunhas. Nós somos as testemunhas nos dias de hoje de Jesus. E sem o Espírito Santo não temos o poder de falar de tal forma que a palavra que sai da nossa boca para entrar no coração do homem e convencê-lo. Porque é obra do Espírito Santo. O conquistar, o mudar as pessoas, o orar, o curar, não é ação nossa, é ação divina através de nós. O que está dentro de nós é divino. O Espírito Santo está aí, nos ajuda em todo momento, nos dá força em todo momento, nos revela o que não sabemos, nos ensina a respeito de todas as coisas. Como diz a palavra, o próprio Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas o que havia naquela reunião entre os discípulos que tornou isso possível? A primeira coisa que eu identifiquei aqui que havia lá, comunhão com Deus. Se não estivessem na obediência da palavra de Jesus, esperando aonde Jesus falou para esperar, não haveria o fato acontecido. Precisamos ter comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus faz gerar em nós o Espírito Santo como um dínamo crescente, aumentando a cada vez mais o calor, o fogo em nosso interior, a ponto de chegar um momento, um dia, até a tua roupa, como de muitos apóstolos, sairia a virtude dela também. Comunhão com Deus, o que precisamos para o nosso ajuntamento. No mesmo propósito, estamos na quarta-feira. Não estamos? Amém. Então estamos certos. Acertando em alguma coisa. A segunda coisa que eu identifico aqui, comunhão um com os outros. Está convivendo no mesmo lugar, com pessoas de temperamentos diferentes, de jeitos diferentes, de culturas diferentes, mas tendo isso daí não como barreira, porque temos que transpassar essas barreiras e ter comunhão um com os outros, porque vai ser juntos. Babel, eles estavam juntos, não estavam? Mas não estavam em comunhão com quem? Com Deus. Estavam acertando numa coisa, juntos em comunhão, fazendo algo, um propósito, mas não estavam em comunhão com Deus. Agora, nos dias de Pentecostes que nós estamos, porque ainda vivemos nos dias de Pentecostes, porque o Espírito Santo está agindo. Ele continua batizando, ele continua revelando, ele continua ensinando, ele continua consolando, ele continua mostrando os sinais. Ele continua glorificando a Jesus. Porque Jesus veio para glorificar o Pai. Mas Jesus hoje está onde? Ao lado do Pai. Então quem glorifica Jesus aqui? É o Espírito Santo. Que continua, está dando continuação à obra do Filho. Então o Espírito Santo está glorificando o Filho. Através da nossa vida, através da igreja. Comunhão um com os outros. Precisamos ter, para que o poder do alto seja explosivo nesse lugar. Outra coisa que havia entre eles, não só comunhão com Deus, nem comunhão com o outro, mas havia esperança nos seus corações. Esperança de quê? Daquela palavra que Jesus disse se cumprisse. Porque, olha, vocês não vão ficar só. Eu vou, mas o Pai manda outro. Então estava isso na sua mente. A esperança deles é logo receber da parte do Pai o que Jesus falou, o que o Pai prometeu. Quem tem promessa do Pai aí, levante as mãos. Tenha esperança no teu coração. Tenha esperança.
Diz que a esperança é a última que morre. Isso é mentira. Não morre, não. A esperança continua. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, se não me engano, 19 ou 20, tem algumas almas embaixo do trono que estão cheias de esperança de tempo acontecer, para elas se tornarem de novo o que elas eram. Estão lá, morreram aqui, mas a esperança continua. Esperança de quê? De que Jesus volte e tudo seja consumado. A esperança que Deus coloca no nosso coração não morre. Mas há uma esperança que morre. É aquela que Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança em Cristo somente nessa vida, ela morre. Porque a nossa esperança vai além dessa vida. Amém? O que é necessário para receber a promessa de Deus? Porque esses homens receberam. Primeiro, fé. Sem fé na palavra que Deus liberou como promessa para a nossa vida, vai ser impossível recebermos. Diga comigo, eu preciso ter fé. Porque eu tenho promessa de Deus. Amém. Ter fé, porque é necessário para receber a promessa de Deus. Fala, Deus. Outra coisa que eu preciso identificar, que identifico nesse texto, por que eles receberam e que nós também podemos receber. Além de fé, confiança. Você pode ter fé, se não tiver confiança, essa fé fica onde? Fica escondida. A confiança te leva a declarar a tua fé. Pedro teve fé quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas? Teve. Teve confiança? Teve. Porque ele começou, ele foi, confiou. Depois ele ouvidou. Entendeu? Ele andou sobre as águas. Porque ele teve fé quando Jesus declarou, vem Pedro. E confiou na palavra de Jesus, e foi. Outra coisa necessária, além de fé, de confiança, é você ter expectativa. Quem é mamãe aí? Quem já foi mamãe, quem é mamãe? Mamãe grávida, né? Claro, tem alguma gestante aqui hoje? Não, vovó já foi, já é mãe 2 vezes. Mas 9 meses, não é isso? Que a mamãe tem a expectativa do filhinho vir à luz. Da promessa do rebento se revelar ao mundo dos homens. De vir à existência o milagre que Deus deu sobre a vida de todo ser humano, gerar filhos. Gerar outro ser humano é um milagre, somente o ser humano pode. Expectativa é você gerar dentro de você perceber a vitória, a promessa, a palavra, a bênção, o milagre já vir à existência, a nascer. Eu tenho fé, eu confio, e a expectativa é você ficar ansioso e acreditar. É uma ansiedade positiva, porque ela é cheia de fé e confiança numa palavra que Deus libera. Não é desejo do coração do homem, é palavra que o Espírito Santo confirma diante de Deus. E quando não confirma, é desejo do coração do homem. Nem todos os desejos do nosso coração o Senhor atende, porque é prejudicial a nós mesmos ou à obra. Tem coisas que são loucas, imaginar e desejar.
Mas aquilo que o Senhor nos promete e está dentro do plano divino dele, para cada ser humano, começa a realizar na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, na igreja. Porque Deus dá a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está sobre a igreja hoje. O livro de Atos tem quantos capítulos? 28, até lá. 28. Mas só que o livro de Atos, ele não encerrou, ele ainda continua sendo escrito. Por quê? O livro de Atos é o relato dos fatos, dos atos da igreja, do Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja onde está? Aqui. Ela está em ação ainda. Não é isso? Está em ação. Ele só vai se fechar quando Jesus voltar e a igreja subir e o Espírito Santo for. Aí o livro de Atos é fechado, nos capítulos que a igreja escreveu. Não está aqui, mas vai lá no relato das histórias dos heróis da fé, que você vai ver o mover do Espírito Santo sobre a vida de muitos homens, que até mesmo com a sua vida pagou o preço. Está em ação o livro de Atos. Se ele está em ação, entenda isso. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E ele está agindo através de nós. Marcos 16 diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê nisso tudo, que os evangelhos, os livros, que traz as boas novas, estiver aqui, a minha ação agora como igreja, pelo poder do Espírito Santo, manifestando tudo aquilo que Jesus me ensinou, prometeu, declarou, e eu estou em ação no mundo, na minha casa, na igreja, aonde eu estiver, o Espírito Santo vai trabalhar através da minha vida. Você quer isso para a sua vida? Você já tem isso na sua vida. O que falta é fé, confiança e ter a expectativa de que a igreja primitiva realizou os sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo hoje, e que precisamos dos sinais e das maravilhas, não para benefício próprio, mas para desenvolver a obra do Espírito Santo, como igreja. Estão me entendendo, irmãos? Ou melhor, estão entendendo o que o Senhor está falando? Você entendeu o que você tem dentro de você aí? Poder que está aí dentro? E que a gente precisa estar em comunhão com Deus, comunhão com os outros, ter esperança, ter fé, confiança, ter expectativa. Então, quando recebemos essa promessa da parte de Deus, como aqueles discípulos ali, como os apóstolos que estávamos ali, receberam, a gente vê a ação sobre a vida da igreja depois no desenvolver da igreja no livro de Atos. Mas o que acontece depois que a gente recebe a promessa de Deus? Primeiro, o Espírito Santo enche a nossa mente de bons pensamentos. A nossa vida, ela começa um processo de mudança. Não é ato imediato, é ato contínuo. Ele começa, inicia. E se a gente abre o espaço, permite, a gente vai falar como João falou. Quando questionaram a respeito de Jesus, ele falou que ele cresça e que eu diminua. E por Espírito Santo a gente tem que declarar a mesma coisa, que ele cresça e que o meu eu diminua. Quando recebemos a promessa que vem do alto, do poder do Espírito Santo, a nossa mente começa a mudar, transformando nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, diz lá em Filipenses 4, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, olha aí o que vai mudando. A pessoa vai vivendo na verdade, a mentira não faz parte mais da vida dela. Tudo o que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Porque o Senhor muda para todas as coisas de uma forma santa e abençoada. Outra coisa que muda quando recebemos o poder do Espírito Santo, nos torna também otimista. Você deixa de ser aquele pessimista, porque você acorda hoje, liga a televisão, só coisa ruim. Você vai pela rua, a pessoa vai dizendo, porra, assaltaram ali, fizeram isso, mataram, tal, não sei o que, estupraram. Só coisa ruim. Você vai começando a murchar. Você já não começa a acreditar em mais nada. Tua fé já foi embora. Tua esperança já acabou. Mas a gente tem que ser otimista. Tem que gerar isso em nós. O Espírito Santo gera isso em nós, tendo uma visão positiva da vida. Nós falamos algumas coisas em relação a pai, educação, relacionamento. Aqueles que receberam dos avós, da parte dos avós com Deus, da parte dos pais com Deus, mas muitos não receberam dos seus pais com Deus, nem dos seus avós. Então não tem, por uma questão hereditária, a herança da parte de Deus para ensinar agora os filhos, através dos avós e dos pais, mas ele tem através da palavra, porque o Espírito Santo nos adotou. Nós ouvimos isso aqui. Pastor Jamie mostrou, deu testemunho da sua vida, da sua família. E olha a bênção que ele é. Aonde ele aprendeu tudo aquilo? Com quem? Com o Espírito Santo de Deus, com a palavra. Então eu tenho que ser otimista. Se eu não tive, eu posso ter. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Mudando o pensamento, muda o sentimento. Quando também recebemos o poder que vem do alto, ele nos torna um abençoador. A gente já começa a deixar de pensar em si mesmo. Já começa a pensar em abençoar o próximo. 2 Coríntios 7. Robert, coloca para mim no telão. 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7. O que diz lá? Temos que fazer o bem. O Espírito Santo nos muda, nos motiva, nos mostra a excelência de fazer isso, de plantar semente, de abençoar outras vidas. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo estava preso, amargurado, perseguido, entristecido. Tito alegrou seu coração, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia às vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Se alegrou, porque havia um Tito para abençoar no seu momento de dificuldade. O Espírito Santo nos faz ser abençoador. Outra coisa que nos faz cheios também, através do Espírito Santo, é cheios de esperança. A esperança, como já falamos, ela não morre aqui, ela continua, ela é viva, constante. Eu creio que tudo é possível. Eu sei que Deus pode tornar possível. Toda a palavra mencionada na Bíblia, ela gera ação em prol de abençoar o homem. O Espírito Santo mostra e nos ensina e faz viver assim. Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sua esperança não está na sua casa, nem no seu carro, nem nos seus valores que Deus colocou à sua administração para abençoar a sua vida.
A palavra nos diz que uns confiam em carro, outros em cavaleiro, não é isso? Mas temos que confiar em quem? É no Senhor. Confiar no Senhor. Estou terminando. 2 Coríntios 1,12. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. A esperança no Senhor gera confiança, te traz segurança. Você anda confiante, de queixo em pé, mas não é por ser metido, não. É por ser confiante naquilo que Deus está te mostrando. Você vai rompendo e avançando, porque você confia no Senhor. A nossa força vem do Senhor, porque sem Ele, sem o Espírito Santo, não somos nada. E nada enxergaremos, e nada ouviremos, e nada falaremos. Estaremos vazios, com palavras vazias, com olhares igual a minha identidade com 18 anos, triste, parecendo os olhos de peixe morto. Por quê? Os olhos refletem, né, o que a alma está expressando. E naquele tempo eu não tinha Jesus, não tinha esperança, não tinha confiança, não me sentia seguro, não tinha paz no meu interior, não estava em harmonia com Deus nem com os homens. Mas quando isso mudou, perdi meu cabelo, mas eu ganhei o brilho nos olhos. Antigamente olhavam para os meus cabelos e não conseguiam enxergar meus olhos. Hoje ele não enxerga os meus cabelos, mas enxerga os meus olhos. Por quê? É a alegria do Senhor, Ele é a nossa força. E ela reflete nos nossos olhos. Eu me lembro, eu trabalhava na Ilha Grande, dentro daquela barca de Mangaratiba para lá, na primeira semana de convertido, aquela turma que já estava, aquela equipe que já estava acostumado comigo, me viu diferente entrar naquela barca. Cara, tem alguma coisa diferente contigo. Uma coisa está mudada. Já não sentei mais para jogar porrinha com eles, nem jogar baralho, que era para passar o tempo na viagem. Já ficava no canto lá, pensativo, olhando já o céu, o mar, lendo alguma coisa. Eles viram que eu estava acompanhado, não estava mais sozinho, estava cheio de segurança, de confiança, e viram a diferença. Para a conclusão disso tudo, essa ação do livro de Atos que está até hoje, e que nós estamos escrevendo o livro de Atos, a sua vida, seu serviço ao Senhor, no tempo que estamos vivendo, o Espírito Santo está em ação na igreja, está em ação na sua vida. Ele quer agir na sua casa, Ele quer agir através de você no trabalho, quer agir através de você na igreja, quer agir através de você nas ruas, nas madrugadas. E precisamos deixar Ele agir. Você concorda comigo? Vamos deixar Ele agir na nossa vida? Você quer isso? Você quer se colocar em pé? Para Ele agir, precisamos ter fé, ter confiança e ter expectativa. Acredite que Ele vai estar agindo através da sua palavra, através da oração. Ele vai estar agindo através da unção que está sobre a sua vida. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer deixar o Espírito Santo agir? Vem à frente aqui. Nós vamos orar quando nós começamos juntos e vamos fechar esse trabalho aqui, mas que Ele vai continuar agindo fora daqui através da sua vida. Você que veio orar hoje pelo enfermo, tenha fé nisso. Você que veio trazer a causa impossível, já oramos, mas creia, tenha esperança, confia. Vem e coloca diante do Senhor. Você que está achando que não tem valor na obra do Senhor, vem e se coloca diante do Senhor.
O Senhor vai levantar a obra na sua vida. Se coloque diante do Senhor. Comece a apresentar a Ele, abrindo o teu coração. Renova a sua mente. Seja otimista. Tenha expectativa, fé. Tem um dínamo poderoso dentro de você, que precisa dessas ferramentas para fluir, para transbordar. Busque agora diante do Senhor essa comunhão com o Senhor, que o Espírito Santo estará se manifestando, transbordando no teu coração, falando ao teu ouvido, falando à tua mente, confirmando a palavra que já foi liberada. Confia no Senhor, 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 confia no Senhor. Ele é a tua força, Ele é o teu poder, Ele é aquele que aperfeiçoa o poder nas tuas fraquezas, Ele que te faz caminhar sobre as águas, é Ele que te colocou sobre a rocha, lugar firme e seguro, é Ele que cuida dos teus filhos, é Ele que cuida da tua família, é Ele que cuida do teu casamento, é Ele que gera lá a união, a unidade, o poder, a santidade, a comunhão. Oh glória, glória, glória a ti, Senhor. Oh Pai, Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder e revela o peso. Receba aí na parte de Deus na sua vida. Abra tuas mãos e diga: Senhor, Espírito Santo, Senhor Deus, eu estou aberto para receber a unção. Eu sei que tu já habita em mim, mas a unção para esse tempo, a unção para quebrar o jugo, a unção para romper as barreiras, a unção necessária agora. Oh Pai, vem com o peso da tua glória, me cobrir. aleluia, Pai. Oh Deus, oh haja Senhor agora, Pai. Que a verdade Vem, do Senhor. teu reino Visita, Pai, a quem precisa agora, Deus, da unção da cura. vem com o peso Vem libertar as da mentes tua cativas. glória. Abra, Deus, para a ação do ensino do teu Espírito. Vem com o peso da Vem com o peso, tua Pai, da tua palavra, da tua aqui. glória. Oh, aleluia. Quem está com enfermidade aí, coloca a mão aí. E declare agora em nome de Jesus. Recebe da parte de Deus. Se quer representar alguém, coloque aí. Seja o canal agora de transmitir a bênção de Deus pela tua fé a essa pessoa. Em nome de Jesus. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Oh Senhor. Oh Pai. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela Pai, o peso da tua glória. se temos cometido algo que tem desagradado o teu coração, nós queremos pedir perdão a Ti. Se a nossa intenção aqui, Senhor, ou em qualquer momento da vida foi de Babel, foi de interesse próprio, nós te pedimos perdão e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus seja agora o nosso sentimento, o sentimento de Pentecoste, um sentimento de receber da tua parte para glorificar o teu nome. Homem algum pode ser glorificado, nome de ninguém, Senhor, pode ser exaltado a não ser o teu. Seja o teu nome exaltado sobre nossa vida, para que, ó Pai, a comunhão pura, sincera contigo seja, Senhor, contínua e permanente. Em nome de Jesus nós queremos liberar, Senhor, sobre a vida daqueles que
nos afligiram, nossos irmãos, ou seja lá quem for, Senhor, nós liberamos do nosso coração essa pedra que se tornou a falta de perdão e perdoamos. Libera, me ajuda-nos, Senhor, a perdoar. Me ajuda a caminhar livre, sem interferência humana, sem interferência, ó Deus, de homens, mas somente com a ação do Teu Espírito Santo. Pai, queremos ter a comunhão com a Tua Palavra. O Teu Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Agora, Pai, venha sobre nós que estamos aqui esta noite, reunidos com fé, com esperança e expectativa, confiando. Que agora não seja mais como antes, mas seja, Senhor, até na leitura e na oração da Tua Palavra, seja a condução do poder do Espírito Santo, revelando todas as coisas e nos ensinando a respeito